honra, a glória, o poder e a majestade pelos séculos dos séculos. Amém. Só dar alguns avisos antes de passar para a palavra de hoje. Zacarias, capítulo 3, já deixe sua Bíblia aberta aí. Nós voltamos à nossa escola de vida aos sábados, 5 horas da tarde, tá bom? Então fique esperto, você que quer se batizar, tem que vir para essa sala. É muito importante a sua presença. Não mandei aí o vídeo, viu, pessoal? Porque o vídeo estava no meu computador e ficou aqui na igreja no computador, tá? Mas tem um videozinho que eu vou mandar aqui, tá? Para os irmãos da nossa primeira aula de ontem. E a gente está trabalhando sobre as marcas da igreja saudável, o que é uma igreja saudável. É um livro que nós estamos estudando. Queria convidar você a participar. Nós tivemos a primeira lição ontem, voltamos no próximo sábado, bom, 5 da tarde. Domingo que vem, culto normal, vai ter eleição, tá? Quando você vier, todo banho de aula, antes de ir para o culto, vai ter muita aglomeração. E venha de máscara, não esqueça sua máscara, tá? Porque vai ser um domingo complicado aí, né? Muita aglomeração, mas o culto vai ser normal, 18 horas, afinal a eleição acaba 5 horas, é isso? Tem alguém nos visitando essa noite? Tem o Helder aqui, né? É Helder, né? É o Helder, é o tio do Pedro, é isso? Deixa eu ver se ele não é. Mais alguém nos visita? Amém. Vamos lá, seguir nossa série de mensagens do livro de Zacarias. O tema de hoje é o Deus que nos purifica e restaura, a quarta visão de Zacarias. Nesse trecho de hoje, é um trecho muito rico teologicamente, é uma visão que tem, de uma forma geral, aquilo que a palavra de Deus nos ensina. É uma profecia, além de messiânica, é uma profecia apocalíptica também. Por falar primeiramente do julgamento, a gente percebe que é uma espécie de julgamento aqui, onde Satanás está acusando Josué, que é o representante aqui para os homens, para Judá, e ao mesmo tempo ele fala de um advogado, que é Cristo. Ele fala da vinda do renovo. E é importante a gente aprender esse texto. A gente está pegando esses últimos 3 livros do Antigo Testamento e tem aprendido muitas lições para o nosso dia a dia atual, porque eles são livros proféticos, são livros de profecias, e a gente precisa aplicar essa palavra nos dias atuais e entender que os planos de Deus eles nunca mudaram. Os planos de Deus são perfeitos. O que muda são os governos, o que muda são as nações, os homens, mas Deus, o seu plano é imutável desde o início ao fim. E esse momento que o povo de Deus vivia aqui, eu sempre tenho falado isso, é um momento de recomeço. A gente sempre tem a oportunidade de recomeçar nossas vidas. Recomeçar como igreja, recomeçar como ser humano e recomeçar como família. A gente sempre tem a oportunidade de ser pessoas melhores, de aproveitar, identificar aquilo que está ruim e melhorar. A gente não precisa trocar de pessoas, trocar de seres humanos que nos acompanham, mas mudar o nosso procedimento diante de Deus. E esse tema que nós estamos tratando no sábado, ele é muito importante, porque ele vai tratar da questão da saúde da igreja. Um corpo doente, é isso que ele falou ontem, um corpo doente não pode se sustentar por muito tempo. E por isso, uma igreja saudável precisa de membros saudáveis. Eu conto com você para que você participe conosco dessa série. Mas voltando aqui para o texto, olha como ele é rico em teologia. Ele fala da doutrina da justificação. Ele fala da soteriologia, que é isso, pastor. Soteriologia, doutrina da salvação. Julgamento dos santos, hamartiologia, doutrina do pecado. Todas as doutrinas básicas da nossa fé, essa visão, a quarta visão de Zacarias fala. Por isso esse trecho aqui é muito importante que você pare e preste atenção na quantidade de lições que esse trecho traz para nós. Eu vou ler só o versículo 1 e a gente já começa aqui, versículo a versículo. Versículo 1 diz assim, Zacarias capítulo 3. Depois disso ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, a Satanás à sua direita, para acusá-lo. Vamos lá. Soberano Deus, esta é a tua palavra e queremos meditar nela nesta noite. Que o Senhor nos ilumine a mente e o coração para entendermos a tua palavra e aplicá-la na nossa vida nos dias atuais. Em nome de Jesus, amém.
Perceba no primeiro versículo da leitura de hoje que a representação do sumo sacerdote aqui era aquele que governava, digamos assim, o povo de forma espiritual. Essa figura de sacerdote foi abolida quando Cristo veio, o sumo sacerdote, e fez com que cada um de nós, como cristãos, se tornasse sacerdócio do Deus vivo. Não precisa mais de toda aquela indumentária, que o sacerdote usava, com as pedras, são 12 pedras que ele usava aqui na sua vestimenta, representando as 12 tribos, todo aquele turbante na cabeça, toda a estrutura demonstrando a santidade do sacerdote. Mas agora Zacarias está aqui diante de um anjo na sua quarta visão, nos mostrando que o sacerdote Josué estava diante do Senhor e Satanás do seu lado à direita para acusá-lo. É como se naquele momento houvesse um julgamento. E quem é aqui o texto fala do diabo como acusador. E esse diabo como acusador é aquele que diz para você que você não vale nada, que você não presta para nada, que você não tem jeito. E que as pessoas, os seres humanos hoje, atualmente, estão acreditando nisso. Ora, para todo esse momento que nós estamos vivendo, para aqueles que creem na palavra de Deus e encontrar um alívio que nem a irmã Débora encontrou, que nem a sua família encontrou, mesmo perdendo o ente querido, mas sabendo do alívio e do cuidado de Deus, é só para quem tem a visão do céu, é só para quem tem a visão da glória. Para qualquer outra pessoa e para muitas pessoas aqui nessa terra que perderam parentes, eles ficaram sem chão, porque não existia algo maior do que eles, não existia algo maior que eles se segurassem. Você tem um Deus que cura, que restaura, que purifica, que consola. O Deus que te chamou é o Deus que se faz presente no teu dia a dia. Estava ali agora na casa da irmã Zamar, uma guerreira com mais de 80 anos de idade. Como é que a senhora está, irmã? Estou bem, graças a Deus, fazendo caminhada de fora. E graças a Deus o Senhor tem livrado aqueles que Ele quer livrar. Ontem fui brincar com os meninos, jogar uma bolinha na sexta, e o irmão falou assim: pastor, somos sobreviventes. Concordo? Sobreviventes de 2020. Esse é o ano para a gente comemorar mais o final dele, porque nós vimos que o mundo, com toda a sua tecnologia, com toda a sua ciência, não foi capaz de dar uma resposta. Os líderes, com toda a sua pompa de resolver os problemas da humanidade, se desesperaram, mandando fechar, outro botando abrir, outro mandando ficar. Houve uma desconexão da humanidade. Porque na verdade, quem comanda todo esse mundo, quem comanda a criação, é o nosso Deus. Você e eu estamos vivos para fazer alguma coisa nessa terra. Eu tenho certeza que não é só passar por ela e só observar as coisas acontecerem, mas é para dizer para esse mundo: existe um Deus que nos dá mais do que uma vida, porque para muita gente só existe essa vida. Quando eu perdi minha mãe, Débora, aos 5 anos de idade, eu bati um desespero, mesmo como criança. Eu olhava, meu Deus do céu, como é que isso tira a minha mãe? Todos os meus amiguinhos têm mãe, agora eu não tenho mais a minha mãe. E bateu um desespero. A minha tia me levou para sempre de Macumba, me levou para Espiritinho, para onde você imaginar, ela levou, porque eu não conseguia dormir. Uma criança de 5 para 6 anos de idade que se desesperou e perdeu o seu chão, até que me levaram para o local certo. Levaram para a igreja. Não gosto de coincidência, mas por jesuicidência, me colocaram num colégio evangélico onde todo dia eu ouvia uma palavra, e uma das palavras ficou em minha mente, e dizia que ainda que teu pai e tua mãe não estejam, eu serei contigo. E o Senhor começou a me chamar ali na 5ª série. O pastor colocava a gente enfileirado, cantava o hino e mandava a gente ler ou o Salmo 91 ou o Salmo 23. Hoje, se for fazer isso na escola, a escola pode ser punida, impulsionar o povo a ser cristão, porque pode ensinar tudo na escola, menos a Bíblia. Pode se ensinar tudo na escola, menos princípios cristãos.
mas qualquer outra coisa pode ensinar. Esse é o mundo que nós vivemos. E por isso que nós não podemos abrir mão de falar daquilo que nós cremos. Porque existe um diabo, existe um acusador que está todo o tempo botando o dedo na nossa cara dizendo que a gente não serve para nada. E esse mundo está acreditando. O desespero está tão grande no mundo que as pessoas estão procurando cada vez mais. Eu não estou dizendo que isso é errado, tá? Mas os escritórios de psicologia, de psiquiatria estão lotados, pessoas desesperadas sem saber o que fazer. Não estou dizendo que isso é errado. E se houver necessidade, eu procuraria. O problema é que o mundo está sem aquilo que dá base ainda. O mundo está procurando em todos os locais uma resposta, uma vacina. Quando essa vacina, que uma vacina não é só para a doença, essa doença patológica do coronavírus, mas para uma doença muito maior, a doença do pecado. Quando a gente vê aqui, no decorrer desse texto, que o anjo olha para o sacerdote Josué e vê que ele está imundo. E o texto de imundo aqui é com um mau cheiro de fezes. A imundícia do sacerdote, daquele que representava o povo, nos mostra que nós estamos totalmente imundos quando estamos longe de Deus. E eu não falo só no momento em que antes da gente se converter e entregar a nossa vida para Jesus, não. A gente se torna imundo só pelo fato de não buscarmos diariamente a nossa... O Deus que te chamou é um Deus que se faz presente no teu dia a dia. Estava ali agora, ia na casa da irmã Luzamar, uma guerreira com mais de seus 80 anos de idade. Como é que a senhora está, irmã Luzamar? Estou bem, graças a Deus, fazendo caminhada ali fora. E graças a Deus o Senhor tem livrado aqueles que Ele quer livrar. Ontem fui brincar com os meninos, jogar uma bolinha, na sexta, e o irmão falou assim: pastor, somos sobreviventes. Concordo? Sobreviventes de 2020. Esse é o ano para a gente comemorar mais o final dele. Porque nós vimos que o mundo, com toda a sua tecnologia, com toda a sua ciência, não foi capaz de dar uma resposta. Os líderes, com toda a sua pompa de resolver os problemas da humanidade, se desesperaram, um mandando fechar, outro podendo abrir, outro mandando ficar. Houve uma desconexão da humanidade. Porque, na verdade, quem comanda todo esse mundo, quem comanda a criação, é o nosso Deus. E você e eu estamos vivos para fazer alguma coisa nessa terra. Eu tenho certeza que não é só passar por ela e só observar as coisas acontecerem, mas é para dizer para esse mundo que existe um Deus que nos dá mais do que uma vida, porque para muita gente só existe essa vida aqui. Quando eu perdi minha mãe, Débora, aos 5 anos de idade, eu batei um desespero. Mesmo como criança, eu olhava, meu Deus do céu, como é que o senhor tira a minha mãe? Todos os meus amiguinhos têm mãe e agora eu não tenho mais a minha mãe. E bateu um desespero. A minha tia me levou para Centro de Macumba, me levou para Espiritinho, para onde você imaginar ela levou, porque eu não conseguia dormir. Uma criança com 5 para 6 anos de idade que se desesperou, que perdeu o seu chão. Até que me levaram para o local certo, irmão Helder. Levaram para a igreja. Eu não gosto de coincidência, mas por Jesuicidência, me colocaram num colégio evangélico, onde todo dia eu ouvia uma palavra, e uma das palavras ficou em minha mente, que dizia que ainda que teu pai e tua mãe não estejam, eu serei contigo. E o Senhor começou a me chamar ali na 5ª série. O pastor colocava a gente enfileirado, cantava o hino e mandava a gente ler ou o Salmo 91 ou o Salmo 23. Hoje, se for fazer isso nas escolas, a escola pode ser punida, né, por impulsionar o povo a ser cristão. Porque pode ensinar tudo na escola, menos a Bíblia. Pode se ensinar tudo na escola, menos princípios cristãos. Mas qualquer outra coisa pode ensinar. Esse é o mundo que nós vivemos. E por isso que nós não podemos abrir mão de falar daquilo que nós cremos. Porque existe um diabo, existe um acusador que está todo o tempo botando o dedo na nossa cara e dizendo que a gente não serve para nada.
E esse mundo está acreditando. O desespero está tão grande no mundo que as pessoas estão procurando cada vez mais. Não estou dizendo que isso é errado, tá? Mas os escritórios de psicologia, de psiquiatria estão lotados de pessoas desesperadas sem saber o que fazer. Não estou dizendo que isso é errado. E se houver a necessidade, eu procurarei. O problema é que o mundo está sem aquilo que dá base a ele. O mundo está procurando em todos os locais uma resposta, uma vacina. Quando essa vacina, que uma vacina não é só para a doença, essa doença patológica do coronavírus, mas para uma doença muito maior, a doença do pecado. Quando a gente vê aqui, no decorrer desse texto, que o anjo olha para o sacerdote Josué e vê que ele está imundo. E o texto de imundo aqui é com um mau cheiro de fezes. A imundícia do sacerdote, daquele que representava o povo, nos mostra que nós estamos totalmente imundos quando estamos longe de Deus. E eu não falo só no momento em que antes da gente se converter, entregar a nossa vida para Jesus, não. A gente se torna imundo só pelo fato de não buscarmos diariamente. A nossa sujeira é tão grande, não só a sujeira física. Passe um dia sem tomar banho para você ver como é que fica o seu corpo. Às vezes não precisa nem ser um dia, basta ser algumas horas. Agora encare isso da forma espiritual. O crente que não busca a Deus, que não ora, que se conforma somente com o domingo, com o culto no domingo, ou com a pregação que ele ouve na semana, é como aquela pessoa que deixa para tomar o banho uma vez por semana. Você, quando é criança, deve ter se escondido e conseguido esse feito. E tem umas crianças que é misericórdia, né? Os pais têm que, só falta amarrar para dar banho. Vocês tiveram alguma criança assim na família de vocês? Na minha teve. Essas que vai lá no banheiro, molha o cabelo e esse naipe. Imagine então isso na vida espiritual. O diabo está todo o tempo te acusando, dizendo que você não presta, que você não serve para nada, que tudo dá errado para você, que a sua vida não vai dar certo. E as coisas começam a dar errado. E você diz que, eu não tenho forças para orar, pastor. Eu não tenho forças para ler a Bíblia. Meu filho, é a única saída que nós temos. Nessa única saída, vamos fazer o quê? E eu me vi nesse período do isolamento, porque a pandemia continua, com a mão na cabeça, sem saber o que fazer pelos meus irmãos, a não ser ligar, a não ser ouvir as suas vozes e dizer para vocês que Deus está cuidando de vocês, assim como Ele está cuidando de mim mesmo distante. Porque esse diabo, o acusador, segundo esse texto, ele estava à direita, ao lado de Josué, que representava o sacerdote, aquele que falava em nome de Deus. E essa referência é exatamente da libertação, porque diz aí no verso 1, no finalzinho do verso 1, que o trabalho dele era exatamente acusar. E era isso que ele estava fazendo com o povo que acabou de ser liberto do cativeiro da Babilônia. Mas o anjo vai mais além, e no verso 2 ele diz: o anjo do Senhor disse a Satanás, o Senhor o repreenda. Quem é que repreende o diabo? É o Senhor. É o Senhor Jesus que o repreenda. E quando eu assistia antigamente na TV, aqueles pastores mandando no diabo, fazendo entrevista, por que o diabo não se manifesta na Igreja Batista? Porque ele não é convidado a entrar. Da fora, lá, ali de onde está a Raquel ali, ele não entra. Nós não chamamos eles para conversar. Aqui ele não tem papo, aqui ele não tem vez, aqui ele não tem conversa. É igual o político dentro da Igreja Batista. Se colocar, vão ter que expulsar. Porque aqui é lugar de palavra de Deus, não de diabo. Ele não entra aqui. Já contei para vocês uma experiência que eu tive. Marcelo, tem uma pessoa endemoniada lá fora. Lá vai eu, de gravata. A Igreja Batista lá era mais coisada, né? Tinha que usar gravata. Aí me chamou lá. O diabo puxou logo na minha gravata. Desde esse dia, nunca mais uso gravata para pregar.
diabo puxou logo na minha gravata e disse: eu vou lhe matar. Ele disse: Deus me mandou falar essa palavra. E quem é você? Qual a autoridade que você tem sobre a minha vida? Deus me deu a vida e só Ele tira. O irmão que estava do meu lado se tremia, né? Mas ele soltou a gravata. E uma semana depois, nós fomos assaltados, eu e a Raquel, ainda namorava com ela. Né? Ela é mais apaixonada do que ela é hoje por mim. E entrou na sala, na casa do nosso irmão, estavam mais quatro pessoas, não é isso? 2 homens armados querendo dinheiro. Achavam que a gente era dono do comércio que estava embaixo. E a gente passou ali não sei quanto tempo, mas o Senhor, graças a Deus, nos livrou daquele mal. E eu falo para vocês que é esse cuidado, é esse acusador que continua hoje querendo atrapalhar a sua vida e a minha vida. Mas quem o repreende é o Senhor. Nós não temos a força e a capacidade de repreender. E nem de chamar ele para conversar. A gente repreende em nome de Jesus e segue teu rumo, porque na frente está Jesus. Ele faz uma outra afirmação aqui no verso 2, o Senhor repreenda, o Senhor que escolheu Jerusalém, o repreenda. Ora, este homem não parece um tição tirado do fogo? Olha que texto interessante. Ele está falando que a Babilônia incendiou, acabou com Jerusalém, acabou com os muros de Jerusalém, e agora ele faz essa afirmação, esse homem não parece um tição tirado do fogo? É a mesma afirmação que foi feita para o avivalista, digamos assim, da reforma inglesa, John Wesley. Se você conhecer a história naquele livro Heróis da Fé, tem a história de John Wesley, e fala que ele era um tição tirado do fogo, porque aos 5 anos de idade a casa do pastor pegou fogo, ele era filho de um pastor, a casa do pastor pegou fogo, e saiu todo mundo, saiu a família toda e ficou só o John lá dentro da casa. E a família começou a orar, porque ninguém sabia como entrar na casa, e fizeram uma oração: Senhor, livra o meu filho. Até que o menino que estava dormindo lá dentro, com 5 anos de idade, acordou, as outras pessoas chegaram e conseguiram tirar o menino de dentro da casa. E com poucos segundos depois, a casa toda caiu, destruindo tudo. E o pai orou depois de orar, com todos os filhos reunidos, agradecendo pela vida, porque os bens foram embora, mas o mais importante Deus tinha salvado, que era o filho dele. E aí tem um livro lá, que é o Tição Tirado do Fogo. John Wesley passou a pregar o evangelho, ele foi um dos grandes avivalistas da Inglaterra do século XVIII. E nós somos esse tição tirado do fogo. Com certeza muitos de vocês foram criticados quando saíram da família de vocês. Ah, vai sair da tradição. Eu quero saber de tradição, eu quero saber de Jesus. A nossa família sempre foi dessa religião, nós vamos nos manter nela. Tudo bem, eu não estou obrigando ninguém aí, eu vou. A pessoa que me apoiou era a pessoa que eu precisava que me apoiasse, foi a minha avó. Eu disse: vó, vou ser crente. Vá, meu filho, que é um caminho bom. Era tudo que eu precisava ouvir da pessoa que cuidou de mim. Segui a Cristo e sigo a Cristo desde 1900 e não preciso saber, faz tempo. E graças a Deus, entre altos e baixos, entre decepções e lutas, eu percebo que o caminho que Deus colocou para a minha vida me deu uma família, que não é uma família perfeita como a gente viu ontem na escola de vida. Você não vai para a igreja para encontrar pessoas perfeitas, você não vai para a igreja para encontrar pessoas totalmente corretas e honestas e direitas, porque nós estamos aqui passando por um processo de restauração e de reconstrução de vidas. O que a gente não pode aceitar é que muitos cristãos se acomodem na vida que estão e não melhorem nada. Se você é cristão há 10, 15, 20, seja quantos anos você está na igreja, e você não melhorou em nada, continua o mesmo mentiroso, o mesmo enganador, o mesmo ladrão, o mesmo homicida. Se continua a mesma coisa, eu acho que não houve esse encontro. Mas se algo mudou, pastor, a minha vida mudou. E o que é que tem mudado? Isso, isso, isso. E o que é que precisa mudar isso? Pois vamos trabalhar isso. Porque nunca seremos perfeitos. Mas o acusador não vai deixar de te acusar enquanto você estiver vivo. Mas enquanto você estiver vivo, isso é mais um motivo para ter esperança, para se tornar uma pessoa melhor. Um homem de Deus, uma mulher de Deus.
um bom marido, um bom pai, um bom filho. O diabo estará sempre acusando, como ele acusou aqui Josué, que era o representante do sacerdócio. E todos nós viemos. E parece simbolizar também daquela pessoa que vai para o inferno. Não parece uma simbologia? Alguém que foi tirado do fogo. Se Jesus não tivesse vindo, para onde todos iríamos? Para o inferno. A Bíblia diz que todos pecaram e separados estão, Romanos 3:23, de Deus. Portanto, estávamos indo todos no caminho do inferno. Mas Jesus foi lá e nos resgatou. Parece uma simbologia, né? Então, já estava pegando fogo e Jesus foi lá e te resgatou. Já estava queimando, mas Jesus já foi lá e te resgatou. Jesus te deu a oportunidade de morar no céu. E se você crê, meu irmão, se santifique até lá. Santifique sua vida. Seja grato a Deus por ter te libertado de algo que nós não temos condições de pagar. O preço de morar no céu é um preço muito alto. É só olhar para o sacrifício que foi Jesus morrer no seu lugar e no meu lugar. Você não aguentaria, nenhum de nós aguentaria a dor que ele passou por amor a mim e a você. Para a gente ficar discutindo, para a gente ficar achando que foi aquele sacrifício foi por mim, Senhor, mas o Senhor já pagou por mim, então eu vou viver de qualquer jeito aqui na terra, já estou salvo mesmo. Que pensamento é esse? É um pensamento de quem não conheceu a Deus. É um pensamento de quem realmente não sabe o que é gratidão por tamanho amor. No verso 3 até o 5, ele fala de umas vestes impuras, roupas impuras. O pecado, ele nos faz ser sujo. Quando fazemos algo que não é da vontade de Deus, quando fazemos algo que não condiz com a nossa fé, quando acabamos de fazer, seja lá o que for, você recebe alguma coisa de forma desonesta, alguém chega para você e diz, olha aqui, para te ajudar aí. Rapaz, e a gente recebe, parece que baixa um negócio assim, um Espírito Santo, parece que você vai receber isso, você vai fazer isso. Eu fico imaginando a vida dos políticos cristãos. Como será a vida de um político? Eu não quero entrar nesse negócio, misericórdia, mas se alguém tiver coragem, eu vou orar por você, e você vai estar na minha lista de oração diária. Porque é uma podridão, gente, infelizmente. É uma busca por poder que faz as pessoas boas se tornarem horríveis, desonestas. Infelizmente, esse é um mundo que eu não sei como é que algum cristão é capaz de viver dentro de um mundo como esse. Mas vamos lá, verso 3 ao 5. Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. Você imagina o tribunal, o Satanás acusando, o anjo defendendo, que representa aqui Jesus, vestido de roupas impuras, em pé, no verso 4, e o anjo disse aos que estavam diante dele, tirem as roupas impuras dele. Perceba que ele não diz, você mesmo tire as roupas impuras. Alguém vai lá e tire as roupas dele. Sabe quando você está daquele jeito, que você não tem força nem para se ajudar? Você não tem forças nem para você. Eu vi essa semana, na época de Brumadinho, né? Que teve lá o acidente. E teve uma cena lá que o cara jogou a corda para a mulher e a mulher não teve forças para segurar a corda, para sair de dentro da lama. E o homem que jogou a corda, ele teve que sair e descendo na corda e ir lá puxar essa mulher, porque ela não tinha força para segurar e sair de dentro da lama. Jesus fez exatamente isso comigo e com você. A gente não tinha forças para sair do lamaçal de pecado que nós estávamos. Pastor, não era tão sujo assim não, porque quando a gente fala de pecado, a pessoa diz assim, pastor, eu não roubo, eu não mato, eu sou uma pessoa até boa, eu acho que eu vou para o céu, porque eu aguento esse meu filho, eu aguento esse meu marido. Sabe, essas coisas assim que a gente fica pensando, meu Deus do céu, esse cara não sabe nem o que é morar no céu. Não sabe o tamanho do preço que Jesus pagou naquela cruz. A gente canta esse louvor, né? Eu nunca saberei o preço que Jesus pagou por mim naquela cruz.
essa sujeira aqui, ó. Tirem as roupas dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Verso 5. Disse também: coloque um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram um turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor observava. Perceba que é sempre alguém fazendo algo por ele. Ele não faz, porque ele não tem força. A sujeira dele é muito grande, imagina. Ele não tem condições de se limpar. Esse é o pecado do homem. Por isso, quando alguém chegar para você com a história de que alguém vai resolver todos os problemas da humanidade ou desse país, desconfie. Ninguém consegue. Quando você achar que alguém vai resolver a sua situação, não confie. Porque somente um, que é Cristo, foi capaz de tirar as roupas impuras que nós tínhamos. E aqui eu achei interessante essa história do turbante na cabeça, né, que simbolizava ali também a pureza do sacerdote. As pessoas até usam a faixazinha, né, do nome Jesus. É muito fácil carregar aquela faixa. Eu amo Jesus, bota no carro, né, eu sou de Jesus. Né? Jesus é quem manda na minha casa. A confusão desce lá, mas Jesus é quem manda no meu lar. Meu carro é de Jesus. Foi Deus que me deu. O irmão está ali, precisando de uma carona, ele passa, nem olha. Né? Deixa o irmão de olho mesmo. Nem pegar coronavírus. A gente fala muito, eu sou de Jesus, eu tenho Jesus, mas isso não, parece que escorre pelas nossas mãos quando a gente tem a oportunidade de ser o representante de Jesus nessa terra. Mesmo sendo um sacerdote que representava um povo, Josué estava imundo. E a demonstração aqui é de algo que nós somos incapazes de fazer, é de nos tornar limpos. Às vezes nós vemos grandes homens, grandes mulheres de Deus, rapaz, o que esse servo de Deus tem? O que esse pastor, chame fulano para pregar lá na igreja, ou então chame ele para orar lá na minha casa, porque aquele ali e aquela ali é um homem de Deus. Ele faz duas coisas que a gente não faz. De uma forma geral. Quando eu falo a gente, é de uma forma geral. Básico. A gente não ora o suficiente. A gente não jejua o suficiente. Porque quando a gente está em algo que a gente não consegue largar, diz, pastor, não consigo largar isso. Consegue mesmo não. Existe o CR, Celebrando a Restauração, que trabalha com pessoas que têm vários tipos de vícios e maus hábitos que foram adquiridos durante a vida. É bebedeira, é prostituição, é pornografia, tudo que você imaginar. Esses homens se reúnem, essas mulheres se reúnem em um local com pessoas que vivem a mesma luta, contam a sua história um para o outro, e aí eles dizem, estou há 20 dias, não é isso? O pessoal faz assim, ó. Quem já foi lá, e aí ele se identifica. Porque cada um está vivendo uma luta, mas que ali junto com outros irmãos ele consegue ter força para resistir. Eu fico imaginando um bocado de crente que, não, eu sou crente, estou na minha casa, eu não vou para a igreja, não oro, não leio a Bíblia, mas sou crente. Não é, filhote. Sinto muito de dizer que não é. Você não conheceu o Jesus da Bíblia. Porque a sede de Deus, daquele que busca a Deus, é tão grande que ele não consegue passar um dia. E se ele passar um dia sem fazer uma oração, é algo que incomoda. Parece que o Espírito Santo diz assim, meu filho, estou aqui ainda, viu? Eu estou ainda com você. Porque o amor de Deus é irresistível. E quem não sente esse amor irresistível de Deus ainda não o conheceu, porque eu não consigo sair de casa e pedir, Senhor, principalmente eu que ando de moto, Senhor, abençoa o meu dia. Faz isso, né, João? Senhor, abençoa a minha caminhada, abençoa o meu caminho. É isso que nós... pastor, não precisa fazer... Meu irmão, não torne o seu relacionamento com Deus algo mecânico, porque não é. O buscar a Deus é hora de você desligar tudo e se conectar com Deus. Isso não precisa ser de aquela coisa formal. Eu vi que a Débora, no período lá do isolamento, ela fazia, né, lá no Instagram o culto, e depois do Deus ter levado o seu pai, que era uma pessoa que eu conheci, né, aqui na igreja, e gostava de conversar com ele,
que depois que Deus o levou, eu vi aquele povo louvando a Deus, ainda com mais força, com mais fervor. E meu Deus do céu, isso eu não, tenho certeza que eu não conseguiria ver na minha família. Porque são pessoas que se lembram de Deus uma vez no ano, e que passam um dia do ano sem comer carne, achando que aquilo é viver em santidade. Não. Andar com Deus é algo maior. Não é possível sair de casa, olhar para os céus e não contemplar a glória de Deus, o mover de Deus, e como Deus nos lavou e nos limpou. E alguém pode chegar para você e dizer, pode estar muito petulante. Esses crentes são umas pessoas que, como é que pode dizer que vai morar no céu? O que eles acham que são? Nós não somos nada. Exatamente por não ser nada, por reconhecer que nós não temos condições de morar no céu por si só, que nós dizemos, obrigado, Senhor, por ter nos salvado. Mesmo quando aquelas pessoas que olham para nós e dizem, isso aí não vai para o céu, não. Porque só em dizer que ele vai para o céu, ele está pecando. Já viu alguém dizer isso? Direto eu ouvia isso. É porque ele não conhece Romanos 10:9. É porque ele não conhece a palavra que diz que aquele que crê será salvo. E eu creio. Eu creio na cruz de Cristo. Eu creio que ele morreu por mim. Eu creio que eu não tinha condições de pagar o preço para chegar lá nos céus, mas ele pagou o preço por mim. E eu aceito aquela cruz. E as lutas que eu passar nessa terra, por maiores que elas sejam, eu estarei lá de joelhos nos pés dele, dizendo, Senhor, me dá força, porque a tua luta foi maior do que a minha. Nenhuma luta sua, nenhuma luta minha nem sua, pode se comparar àquilo que Jesus passou por ti. Pouca gente tem coragem de assistir o filme do Mel Gibson mais de uma vez. Quem já assistiu mais de uma vez o filme do Mel Gibson? A Paixão de Cristo. Toda vez que você tiver se afastado da fé em Jesus, assista de novo. Porque a representação do Cristo, do filme do Mel Gibson, foi a que doeu mais nas minhas costas. Porque a gente vai lendo a Bíblia, a gente lê a palavra de Deus, e a gente, nas Escrituras, né, apesar de a gente saber que ela é verídica, que o filme foi feito baseado nas Escrituras, e mais estudos que ele fez, de como é que era a punição romana, de como é que era o chicote romano, que tinha em suas pontas cada um pedaço de osso, para maltratar mais ainda aquele que iria ser açoitado. Jesus pagou o preço 2 vezes, porque ou ele era açoitado e solto, ou era crucificado. Jesus pagou os 2. A punição romana era uma ou era outra. Jesus pagou os 2. E olhar para aquilo tudo e dizer, Senhor, eu preciso viver uma vida que te agrade. Eu preciso ser uma pessoa que vive em gratidão. Porque esse sofrimento aí, sem nem me conhecer, isso é amor demais. Ele nos limpa, ele nos purifica. Versos 6 e 7, o anjo do Senhor exortou Josué dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes, e eu lhes darei um lugar entre os que estão aqui. Perceba que a salvação não está ligada aos atos de bondade, é o contrário. Eu sou salvo, por isso tenho atos de bondade. Eu não vou fazer atos de bondade para ser salvo. Tem pessoas que pensam dessa forma. Não, vou ser uma pessoa boa, vou dar para os pobres, vou ajudar as pessoas para morar no céu. Mas deixa aqui que depois de noite, depois do negócio ali, menino, vou encher a cara e mulher e tudo, e vou continuar a minha vida. Mas eu estou fazendo as coisinhas boas aqui do lado. Para poder comprar minha salvação. Perceba que é totalmente diferente. O que aconteceu aqui? Primeiro, ele limpou o sacerdote, trocou suas vestes, colocou vestes novas, e agora os atos de bondade vão acompanhar a vida dele. Eu não faço o bem para ser salvo, eu faço o bem porque eu sou salvo. Amém? Se você é salvo em Cristo, você faz o bem porque você já foi salvo, não é para conquistar a salvação. Tem gente que faz as coisas porque acha que, vou continuar ali ajudando, né? Porque preciso manter minha salvação, como se fosse perdê-la.
Tem gente que nunca alcançou e acha que já tem. Falo aqui mais uma vez, a salvação não se perde quando você não tem. Você é salvo só uma vez. Porque Jesus não é menino para ficar escrevendo e apagando, escrevendo e apagando. Você entregou sua vida para Jesus, se você teve encontro com Ele, você já está com o seu nome escrito no livro da vida. E naquele dia que o livro for aberto, seu nome vai estar lá, eu creio em nome de Jesus, no cartório do céu. Venha, Joel. Venha, Samuel. Venha, irmão Carlos. Pode entrar aqui para as bodas do Cordeiro. Está pronto, irmão Carlos, para essas bodas? Que maravilha, hein? Seu nome está escrito no livro da vida. Tem gente que fica doido, né? Termina a prova da faculdade, e aí vai lá, a alegria é ver o nome, não é lá? Imagine ver seu nome no livro dos céus, no livro da vida. Seu nome está escrito lá? Pastor, tenho certeza não, porque é para a escola de vida, meu filho. Se converta, viu? Pelo amor de Deus, Jesus já morreu por ti. Você tem que sair daqui, todos que vão sair daqui vão ter que sair com uma certeza, de ir para o céu ou para o inferno. Se você não tem a certeza da sua salvação, você tem que começar a ler a Bíblia de novo. Senhor, o Senhor me salvou. Eu não consigo mais viver longe do Senhor. Passa-se os dias, mas a tua presença é mais importante do que qualquer coisa. Então, você é salvo, portanto, você faz obras que refletem a sua salvação. Verso 8 e 9. Ouçam bem o sumo sacerdote, Josué e seus companheiros sentados diante de você, homens que simbolizam coisas que virão. Trarei o meu servo o renovo. Isso aqui foi quantos anos antes de Jesus? 400 anos do renovo chegar. Ele já faz a profecia, daqui a algum tempo, o renovo chegará e vai trazer novidade de vida para este mundo. O renovo já veio, meu irmão. Essa profecia já se cumpriu. O renovo chegou, esteve nessa terra, ele morreu por mim e por você, e ele quer te dar nova vida. Amém? Verso 9. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Ela tem 7 pares de olhos, e eu gravarei nela uma inscrição, declara o Senhor dos Exércitos. Removerei o pecado desta terra num único dia. Quem é que ele está falando aqui? Jesus Cristo. Em um único dia, o único capaz de remover o pecado da humanidade morreu por mim e por você. Quando Jesus ressuscita ao 3º dia, ele está falando desse momento, na ressurreição de Cristo, todos os pecados da humanidade foram jogados no mar do esquecimento. E quando eu falo pecados da humanidade, daqueles que creem em Jesus, daqueles que entregaram sua vida para Ele. Ah, pastor, a gente não peca, peca. Mas agora você é um remido, e aí vem a questão da justificação. Você foi justificado. O advogado já apresentou a causa. Quando for apresentar a sua ficha, não, esse aqui já foi lavado pelo sangue do Cordeiro. O renovo já está sobre ele. Pode entrar para a mansão celestial. Esse daqui já foi limpo por mim. É uma alegria saber de tamanho amor de Deus. Mesmo nós sendo pecadores, ruins, maus, ainda nos salvar. E para finalizar, verso 10. Naquele dia, perceba que está aí né, com um asteriscozinho. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará seu próximo para sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Olha só o que é a salvação em Cristo Jesus. A gente não quer isso só para nós. A gente prega Jesus para os nossos parentes, para os nossos familiares, para os nossos amigos, porque a gente não quer ficar sozinho. A gente quer que essas pessoas estejam conosco embaixo dessa videira, embaixo dessa figueira. Sabe quando você está naquele dia de sol, Joel? Igual esses dias que está tendo agora, um dia bem friozinho, né? Tá dando. Meio-dia, vem aqui no Tapapuá, aqui no meio da rua, para você ver como está. Daquele jeito. Aí você encontra uma árvorezinha dessa aí. Quem é que fica no meio do sol encontrando uma árvore dessa, hein? Jesus está chamando você para debaixo dessa árvore. Amém? Jesus quer você. Não sai debaixo da árvore, você vai queimar, filho. Não sai debaixo dessa árvore, não. Aqui 3 lições para a nossa semana. O Deus que purifica continua oferecendo sua misericórdia
aqueles que o reconhecem como o único capaz de salvá-lo. Esse é o único Deus capaz de salvar a humanidade. Número 2, a restauração de sua vida está nas mãos de Cristo. Então, entregue aquilo que não foi capaz de entregar ainda. E terceiro, se Cristo não estiver em nós, seremos incapazes de nos manter limpos por muito tempo. Que o Senhor Jesus possa ter tocado no teu coração, porque essa visão aconteceu 400 e poucos anos antes de Jesus vir a essa terra. Se cumpriu. E existe uma outra promessa, que ele voltará e levará um povo escolhido, que é salvo e é de boas obras. E aqueles que estiverem mortos em Cristo primeiro, Débora, levantarão primeiro. Aqueles que já partiram em Cristo serão chamados primeiro para o encontro com o Senhor nos ares. E aqueles que estarão vivos nessa época serão transformados num corpo glorificado para o encontro com o Senhor também nos ares. Amém? Você crê nisso, meu irmão? Vamos ficar de pé e vamos orar, agradecendo por essa tamanha salvação. Altíssimo Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos salvou. O Senhor nos limpou. O Senhor nos purificou. E o Senhor tem nos guardado nesses dias tão difíceis. Senhor Jesus, queremos continuar te buscando em espírito e em verdade. E queremos continuar, ó Pai, andando nos teus caminhos. Retira de nós a preguiça, a fraqueza, a falta de vontade e às vezes até a ingratidão de não depositar em Ti a nossa confiança. Pai, abençoa a Tua igreja e nos faz capazes de ver a Tua glória todos os dias. E que Teu imenso amor, a Tua imensa graça, o Teu imenso perdão possa alcançar ainda mais aqueles que amamos e que ainda não tiveram encontro com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.